O primeiro lar da humanidade não foi rompido por uma guerra entre povos, nem por uma fome prolongada, nem por uma praga vinda do campo. Foi rompido por um irmão de pé diante de outro irmão. Quando tudo terminou, não foi o silêncio que ocupou o campo, foi a voz do sangue. A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Gênesis 4:10. Gênesis não nos entrega o som, entrega o juízo. O chão que antes recebera o homem para cultivá-lo, agora recebia o irmão morto. E já não podia ser apenas chão ou sangue, falou. E ninguém naquela casa voltaria a ouvir o vento do mesmo modo. Convém começar aqui, no lugar da perda, porque a pergunta sobre a esposa de Caim não nasceu da curiosidade sozinha, ela nasceu depois da fratura. Antes que alguém pergunte com quem ele se casou, é preciso olhar para a família da qual ele saiu. Havia um pai que viera do pó pelo sopro do próprio Deus. Gênesis 2:7. Havia uma mãe formada do lado do homem, não de seus pés, para não ser exata, nem de sua cabeça, para não o esmagar, mas de seu lado, para ser recebida como ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2:23. Havia um jardim perdido atrás deles, um querubim guardando o caminho, uma memória de sombra fresca, de voz divina, de fruto proibido e de pele recebida depois da queda. Depois vieram os filhos. Primeiro o trabalho do parto, que já não chegava sem dor. Depois o peso dos nomes. Eva disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Gênesis 4:1. O nome de Caim já trazia a marca da aquisição, do obter, do agarrar algo que se recebe e ao mesmo tempo se segura com força. Abel veio em seguida, e seu nome passa pela página com a leveza trágica do vapor. Ébel, sopro, névoa, aquilo que se vê por um instante e se dissipa. Não há excesso de explicação. Gênesis faz isso muitas vezes. Uma palavra breve abre um abismo de sentido, e a história continua. O campo conheceu os de maneiras diferentes. Um andava sobre a terra, procurando sua resposta no sulco, na estação, na espera do fruto. O outro conduzia rebanhos e lidava com o movimento vivo, com o nascer, o crescer, o separar, o oferecer. Ambos chegaram diante de Deus com alguma coisa nas mãos. Só um voltou com o rosto aceito. O texto não diz que o Senhor desprezou a agricultura ou preferiu o pastoreio por capricho. Diz que atentou para Abel e para sua oferta, mas para Caim e para sua oferta não atentou. Gênesis 4:4-5. A pessoa e o presente aparecem juntos. O problema não está na profissão, está no coração que se aproxima. A partir daí, a pergunta sobre a esposa de Caim ainda está longe. O que se aproxima primeiro é o maxilar endurecido de um homem que não suportou ver o irmão recebido com favor. O Senhor lhe falou antes que ele falasse com o irmão. Houve advertência antes de tragédia. O pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4:7. É uma cena austera. Deus não entra empurrando a mão de Caim para baixo. Ele o chama a governar o que já se levantava dentro dele. Caim saiu para o campo, levando consigo mais do que um convite. E quando voltou, Abel não voltou com ele. Antes da pergunta se vamos tratar com cuidado da mulher de Caim, precisamos guardar com o mesmo cuidado o mundo em que ela teria vivido. Não um mundo cheio de cidades, fronteiras, reinos, arquivos e leis codificadas. Um mundo recém-saído do início. A erva ainda obedecia ritmos que os homens estavam aprendendo a nomear. Os animais não eram tema de estudo, eram presença. O trabalho não vinha apoiado em tradição longa. Cada gesto era uma estreia sob o peso da maldição e ainda debaixo da bênção original. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Gênesis 1:28. Adão e Eva não nasceram em casas. Foram a primeira casa um do outro. Não herdaram cultura, começaram a produzi-la. Não ouviram histórias de avós sobre o que Deus fizera. Ouviram o próprio Deus caminhando no jardim ao ruído do dia. Gênesis 3:8. Quando caíram,
não trouxeram vergonha antiga para dentro da história. Inauguraram-na. Quando foram expulsos, não seguiram o mapa de outro exílio. Pisaram a terra como os primeiros banidos. Essa moldura importa. Porque em um ambiente assim, tudo cresce junto. A necessidade, a culpa, a fecundidade, o trabalho, a linguagem, a adoração, a rivalidade. Caim e Abel não são apenas dois irmãos com ocupações distintas. São dois modos de responder à vida recebida. Abel oferece das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Gênesis 4:4. O texto nos deixa ver a escolha. Primícias. O primeiro e o melhor. Há ali uma reverência que não contabiliza apenas quantidade. Caim oferece do fruto da terra. Gênesis 4:3. A frase não o condena sozinha. Mas a sequência deixa claro que sua aproximação não carregava o mesmo abandono humilde. Mais tarde, a Escritura dirá que, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim. Hebreus 11:4. A diferença não estava numa técnica litúrgica escondida. A diferença passou pela confiança e pelo modo como cada um se apresentou. Isso dá à cena um peso permanente. A adoração nunca é apenas o objeto sobre o altar. O ofertante sobe com a oferta. Caim percebeu isso não como luz, mas como afronta. O rosto caiu. O corpo disse antes da boca. Deus viu o rosto abatido e o interrogou. A pergunta divina não é porque Deus precise de informação. É porque o homem precisa escutar o que já começou a deformá-lo. Há misericórdia até mesmo nessa correção. O Senhor se dirige ao ofensor antes do crime consumado. A porta ainda não se fechou. O pecado está ali, agachado como fera à entrada. Não reina ainda. Pode ser dominado. A advertência é real. Mas há pessoas que recebem correção como se recebessem insulto. Não quebram diante da palavra. Enrijecem. Caim não responde com arrependimento. Responde com deslocamento. Ele chama Abel para o campo. Em Gênesis, o campo tanto pode ser lugar de fruto como pode se tornar palco do que o coração decidiu esconder. E então a terra, já marcada pela transgressão dos pais, recebe a violência dos filhos. Pare um instante diante disso. A primeira disputa entre irmãos na Escritura não termina com o afastamento apenas. Termina com o chão abrindo-se para guardar um corpo, enquanto o assassino continua respirando. É uma desproporção terrível, e justamente por isso, o texto nos força a olhar para a seriedade do pecado. O homem peca e permanece vivo. O irmão inocente cai e já não fala. Mas Deus ouve o que o chão recebeu. O mundo de Gênesis não é um mundo em que a injustiça desaparece por ter sido enterrada. Ela sobe como clamor. Quando o Senhor pergunta: onde está Abel, teu irmão? Gênesis 4:9. Caim tenta transformar culpa em cinismo. Não sei. Sou eu o guarda do meu irmão. A resposta é uma fuga em forma de frase. Ele não diz apenas que ignora. Ele rejeita a vocação humana de cuidado. E, no entanto, a pergunta fica: ser humano, desde cedo, envolve isso. Não poder viver como se o outro não nos dissesse respeito. A esposa de Caim só entrará na narrativa depois do juízo. É importante não pular essa ordem. A pergunta sobre sua identidade vem depois da revelação de que o homem que a recebe em sua vida é o mesmo que levantou a mão contra o próprio irmão. Quem quer entender aquela união precisa primeiro ver o homem marcado que caminha até ela. Uma casa maior do que a página muita confusão nasce quando se lê Gênesis como se ele pretendesse registrar cada nascimento na mesma medida em que preserva certos nomes. O livro não faz isso, ele seleciona. Ele traça linhas. O fato de a narrativa destacar Adão, Eva, Caim, Abel e depois Sete não significa que, por longos períodos, só existissem essas poucas pessoas sobre a terra. O próprio texto corrige essa leitura quando diz que, depois de gerar Seth, foram os dias de Adão, depois que gerou a Seth, 800 anos, e teve filhos e filhas, Gênesis 5:4. Filhos e filhas,
A frase é curta demais para a quantidade de vida que ela contém. Não há nomes, não há número, não há cenas domésticas, não há uma lista de aniversários, casamentos, mortes ou reconciliações. Ainda assim, com essas 3 palavras, Gênesis abre espaço para uma casa muito maior do que a página parece mostrar à primeira vista. Meninos correndo em terrenos ainda sem muralhas. Meninas aprendendo o peso da água, do grão, do fogo, da voz materna. Gerações nascendo enquanto Adão ainda vivia. Irmãos mais novos ouvindo, talvez, histórias do jardim da boca do próprio pai. Filhos que conheceram a vergonha de sua mãe, não por rumor antigo, mas por memória transmitida à mesa. A humanidade não ficou congelada em 4 figuras. Isso não é imaginação solta. É leitura obediente do que o texto de fato diz. Quando essa expansão familiar é levada a sério, a pergunta, quem foi a esposa de Caim, muda de forma. Ela continua sendo legítima, mas deixa de parecer um buraco impossível na narrativa. A Bíblia não a nomeia, a Bíblia não narra o encontro. A Bíblia não informa se era irmã, meia-irmã, sobrinha de algum ramo já ampliado da família. Mas a própria afirmação de Gênesis 5:4 impede a ideia de que Caim teria precisado encontrar uma mulher criada à parte, mencionada em outro lugar que o texto não registra. Além disso, os anos atribuídos aos primeiros patriarcas criam um cenário de sobreposição geracional quase inimaginável para nossa experiência curta. Adão viveu 930 anos, Gênesis 5:5. Set, 912, Gênesis 5:8. Enos, 905, Gênesis 5:11. Quenã, Malalel, Jared, Matusalém. A sequência de Gênesis 5 não está ali apenas para impressionar. Ela estabelece o ritmo de um mundo em que famílias podiam expandir-se por séculos, enquanto as primeiras gerações ainda respiravam. Num quadro assim, o crescimento populacional não precisa ser fantasioso para ser significativo. A Escritura não nos manda calcular tudo. Nem seria prudente falar como se conhecêssemos o intervalo exato entre a morte de Abel, o exílio de Caim, seu casamento e a fundação de sua cidade. O que ela nos permite afirmar com segurança é isto: Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. As vidas eram longas. A ordem de multiplicar-se continuava em vigor, e Gênesis narra linhas teológicas, não um censo exaustivo. Há outro ponto que precisa ser dito com calma. Quando leitores modernos recuam diante da hipótese de um casamento entre parentes próximos no início da humanidade, eles reagem a partir de categorias moldadas por séculos de história posterior, por legislação revelada depois e por preocupações biológicas que a narrativa não discute nesse momento. Essa reação é compreensível. Mas, para ler Gênesis com justiça, precisamos entrar no seu próprio horizonte antes de impor o nosso. Na primeira casa do mundo, a pergunta não era como evitar toda proximidade de sangue entre famílias distintas. Famílias distintas ainda não existiam como mais tarde. A pergunta era como a ordem de multiplicar-se avançaria a partir do casal original. O texto não pede licença à nossa sensibilidade moderna. Ele simplesmente segue adiante. Certo de que o leitor compreenderá que a humanidade vem de um tronco comum. A página fala pouco. A casa, porém, era cheia rumo ao leste depois do crime. Deus não entrega Caim de imediato ao mesmo tipo de morte que ele distribuiu. Entrega-lhe sentença, limite e sinal. O solo, que antes lhes dava resposta, agora lhe negará intimidade. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Gênesis 4:12. A justiça precisa nisso. O homem que abriu a terra com sangue receberá da terra uma recusa. O agricultor perde o chão como parceiro. Caim escuta e responde, não com confissão limpa, mas com queixa de fardo. É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Gênesis 4:13. Alguns leem essa frase como arrependimento.
O contexto não permite tanta pressa. Sua dor aqui não se derrama em lamento pelo irmão morto. Concentra-se na própria exposição. Ele fala do que o espera. Fala do risco. Fala de si mesmo como alguém que sairá do lugar conhecido e ficará à mercê de quem o encontrar. Então vem uma frase decisiva para o tema que nos ocupa. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. Gênesis 4:14. Caim não fala como homem cercado por apenas 2 pais enlutados. Sua fala supõe a expansão do grupo humano ou, pelo menos, a possibilidade real de outros descendentes surgirem e reagirem contra ele. O texto não precisa nomeá-los aqui para tornar o temor inteligível. Basta deixar sair da boca do próprio Caim a consciência de que o mundo humano já não cabe em 4 nomes. O Senhor responde com um ato inesperado. Qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Gênesis 4:15. Depois põe nele um sinal para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. A marca de Caim nunca é descrita, e talvez isso seja sábio. A Bíblia não nos convida a transformá-la em desenho. Ela nos obriga a vê-la como realidade moral, um homem culpado, protegido por Deus de uma vingança imediata, não absolvido, não restaurado, não inocentado. Protegido, essa mistura de justiça e misericórdia atravessa todo o episódio. Caim sai com culpa sobre si, e ainda assim não sai abandonado à primeira lâmina que apareça. Há uma dureza santa no julgamento. E há também uma contenção divina, impedindo que a história se torne uma cascata instantânea de retaliação. O Senhor não trata a vida humana como coisa pequena, nem mesmo a do assassino. Isso não diminui Abel. Aumenta a gravidade com que Deus encara todos os envolvidos. Caim parte da presença do Senhor e habita na terra de Nod, ao oriente do Éden. Gênesis 4:16. Esse movimento para o leste em Gênesis costuma carregar peso simbólico. O homem e a mulher saem do jardim. Caim vai ainda mais adiante. Mais tarde, outros deslocamentos para longe do centro da obediência surgirão na mesma direção narrativa. Não se trata de geografia apenas. É exílio encenado em passos. Tente ver a cena sem adorná-la demais. Um homem caminha levando o próprio nome, a própria culpa, a palavra divina ainda ardendo nos ouvidos. E um sinal que o torna ao mesmo tempo vulnerável e intocável. Atrás dele, a memória do irmão. Dentro dele, o que não se desfaz por caminhar. À frente, uma terra cujo próprio nome soa como errância. Ele não leva absolvição. Leva tempo nessa estrada para o leste, e não no jardim, que a esposa de Caim um dia aparece no texto. Quem poderia encontrá-lo? Toda pergunta bíblica honesta tem uma camada visível e outra subterrânea. A camada visível, aqui, é simples. Se Adão, Eva, Caim e Abel são os nomes em destaque, de onde veio a mulher com quem Caim se casou? A camada subterrânea é mais densa. Quem mais existia? Como a humanidade se multiplicou? E por que Gênesis trata algumas pessoas como pilares narrativos e deixa tantas outras na sombra? A pista mais imediata está no próprio medo de Caim. Quem comigo se encontrar me matará. Gênesis 4:14. Essa fala não se sustenta se o leitor imaginar um planeta quase vazio ocupado apenas por seus pais. Ao contrário, ela combina com o quadro já sugerido por Gênesis 5:4. Filhos e filhas nascendo, a família se ampliando, o tempo criando ramificações. Não é necessário supor povos externos ao casal original para levar a frase a sério. O texto já nos ofereceu, dentro de sua própria estrutura, material suficiente para entender que a população humana podia estar em crescimento significativo. Alguns intérpretes, em épocas diferentes, propuseram a existência de outras linhagens humanas não descendentes de Adão e Eva. O problema é que Gênesis não nos dá base textual firme para essa solução dentro do seu próprio argumento.
Ao contrário, a ênfase da narrativa aponta para uma origem comum da raça humana, a partir do primeiro casal. Uma linha que a própria Escritura retomará mais adiante de modo abrangente. Quando a Bíblia quer afirmar algo dessa ordem, ela o faz. Quando silencia, é melhor não preencher o silêncio com segurança excessiva. Por isso, a explicação mais sólida continua sendo a mais simples. Caim se casou com uma mulher de sua própria parentela próxima, oriunda dos filhos e filhas de Adão e Eva. Pode ter sido irmã, pode ter sido sobrinha, dependendo do momento cronológico que se imagine. Porque o texto não oferece a precisão necessária para decidir. E talvez o fato de ele não oferecer essa precisão seja parte da lição. Há perguntas às quais a Bíblia responde por princípio, há outras às quais responde por contorno. Fique aqui por um momento. O incômodo moderno diante dessa hipótese não deve ser desprezado com arrogância. Ele precisa ser compreendido e ordenado. Nós ouvimos irmã ou parente próximo, dentro de um mundo já moldado por Levítico 18, por séculos de desenvolvimento social e por uma percepção consolidada do valor de certos limites familiares. Gênesis 4, porém, fala de um estágio inaugural da humanidade. A história ainda está começando. A mesma estrutura relacional que mais tarde exigirá interdições precisas, ainda não pode ser pensada da mesma maneira no primeiro crescimento da raça humana. Isso não transforma a cena em conforto fácil, nem deveria. O início da Bíblia não foi escrito para soar confortável. Foi escrito para mostrar uma humanidade inteira saindo de Deus, quebrando-se cedo e multiplicando-se mesmo sob sombra de juízo. A esposa de Caim, nesse contexto, não resolve apenas um problema biológico. Ela lembra que a vida continuou depois do assassinato. E continuou não porque o mal venceu, mas porque a ordem criadora de Deus não foi revogada pelo pecado do homem. Há também uma dor menos discutida. Se a mulher de Caim veio da família de Adão e Eva, então ela não entrou em casamento com um estranho. Entrou com alguém cujo crime já pertencia à memória da casa. Ela não conhecia Caim apenas como homem. Conhecia-o como irmão de Abel. Conhecia-o como o que partira com o sinal. O texto não narra sua voz, e seria imprudente inventá-la, mas a simples possibilidade dessa proximidade familiar torna a história mais pesada, não menos. O primeiro casamento mencionado após o Éden é atravessado pelo luto. A pergunta: quem poderia encontrá-lo? Não diz respeito apenas ao risco da vingança. Diz respeito ao mundo humano que já se espalhava ao redor dele. Onde houvesse gente, haveria memória. Onde houvesse memória, haveria nome. Onde houvesse nome, o sangue de Abel ainda pisaria o solo antes de qualquer apresentação. Ainda assim, Gênesis prossegue para o casamento. A mulher que entra sem anúncio, a frase chega sem preparação sentimental. E conheceu Caim, a sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Gênesis 4:17. Nenhuma apresentação, nenhum nome, nenhuma genealogia própria, nenhuma descrição do encontro. A narrativa não parece interessada em satisfazer nossa curiosidade afetiva. Ela segue adiante para mostrar consequência, descendência, construção. Mas a ausência de detalhes não reduz a importância da mulher que entra aqui. Ao contrário, torna-a um centro silencioso. Há personagens que ocupam páginas inteiras, há outros que sustentam a história com uma única linha. A esposa de Caim pertence a esse segundo grupo. Sem ela, a pergunta sobre cidade, descendência e posteridade sequer se levanta. Por meio dela, o homem marcado não termina em deserto estéril. Por meio dela, a linha de Caim se estende. Por meio dela, a história humana demonstra que o juízo divino não anulou a fecundidade da criação. Embora a tenha cercado de dor, o texto diz: conheceu. A palavra bíblica para a união conjugal guarda uma delicadeza austera.
Não trata o casamento apenas como função biológica. Trata como encontro corporal e pessoal com consequência geradora. Mesmo onde a Escritura economiza detalhes, ela não banaliza a união. Este homem, carregando culpa pública, entra numa aliança doméstica. Esta mulher, cujo não é preservado no cânon, torna-se mãe de um filho que dará nome a uma cidade. Muitos leitores gostariam que Gênesis dissesse mais, e é compreensível. Havia resistência nela. Houve reconciliação familiar antes desse casamento. Caim falou de Abel naquela casa. Adão viu esse neto. Eva segurou a criança. O texto não responde. E é melhor resistir à tentação de preencher cada lacuna com cenas que a Bíblia não nos autorizou a fixar. Mas não é preciso inventar para perceber a densidade humana do momento. Um homem exilado continua sendo recebido na trama da vida comum. Uma mulher anônima entra na narrativa como ponte entre culpa passada e posteridade futura. Talvez o silêncio do texto aqui também nos corrija. Nós preferimos personagens nomeados, claramente introduzidos, desenvolvidos em diálogo, explicados por biografias. Gênesis, porém, muitas vezes trata pessoas como parte de uma arquitetura maior, em que a função teológica pesa mais do que a expansão psicológica. Isso não desumaniza essas figuras. Mostra o propósito seletivo da narrativa. A Bíblia não está escrevendo um romance genealógico. Está conduzindo o leitor por linhas de queda, preservação, violência, culto e promessa. Ainda assim é preciso dizer com firmeza: não nomear não é o mesmo que desvalorizar. A ausência do nome não cancela a indispensabilidade da pessoa. A esposa de Caim é um desses casos em que o leitor atento percebe a força de uma figura mesmo quando o texto a deixa nas margens formais. Ela está no centro material da continuidade de uma linhagem inteira. A quem pergunte se o fato de Gênesis não mencionar a origem dela explicitamente enfraquece a leitura de que vinha da família de Adão e Eva. Na verdade, não. Em uma narrativa que frequentemente introduz personagens à medida que eles se tornam necessários para a linha que está sendo seguida, a chegada súbita dessa mulher não surpreende. O texto que só depois resume que Adão teve filhos e filhas não está preso ao nosso desejo de apresentar todos os indivíduos antes de qualquer ação significativa. E há uma ironia severa nisso tudo. Caim, o homem que recusou ser guarda do irmão, torna-se marido e pai. A vida doméstica não purifica seu passado, mas também não é negada a ele, como se Deus tivesse abandonado completamente a história humana às cinzas do crime. Essa tensão é bíblica do começo ao fim. Homens culpados ainda respiram, trabalham, casam, geram filhos, constroem casas e cidades. A graça comum de Deus continua sustentando o mundo mesmo quando a comunhão plena com Ele está ferida. Nessa altura, alguns gostariam de resolver logo o caso com uma frase curta. Era sua irmã. Talvez tenha sido. Talvez, dependendo do intervalo de tempo, tenha sido uma sobrinha de ramo já nascido. Texto não fixa. E convém que nossa voz não fique mais dura do que a Escritura. Podemos afirmar o círculo familiar. Não devemos fingir o nome, o grau de parentesco exato ou a cena do enlace. O que podemos dizer é mais do que suficiente. A mulher de Caim não é uma contradição bíblica. Ela é uma consequência do que o próprio Gênesis informa sobre a expansão da família humana. E, dentro do texto, ela representa uma verdade maior. Mesmo quando a culpa exila, a vida continua encontrando forma. Não limpa, não simples, não sem memória, mas continua. Note a primeira pedra logo depois de mencionar a esposa e o nascimento de Enoque. O texto acrescenta: Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. Gênesis 4:17. Um homem condenado a ser errante levanta uma cidade. A tensão é forte e talvez deva continuar forte. Caim recebeu sentença de movimento. Ele responde com construção.
recebeu o leste, procura um centro. Recebeu a instabilidade, tenta produzir permanência. Não convém imaginar, de imediato, uma metrópole de muralhas altas e avenidas largas. A palavra pode apontar para um assentamento, um núcleo habitado, uma estrutura inicial de fixação comunitária. Ainda assim, o gesto é eloquente. Caim não apenas sobrevive. Ele organiza espaço, dá nome, cria continuidade visível. Nomeia a cidade com o nome do filho, como se quisesse gravar posteridade em pedra e impedir que o vento da errância tivesse a última palavra. Há beleza humana nisso, e há também sombra. A Bíblia não despreza a civilização em si. Mais adiante, os descendentes de Caim estarão associados à pecuária, música e metalurgia. Gênesis 4:20 a 22. Isso significa que a cultura humana floresce inclusive em terrenos moralmente ambíguos. O problema não é construir. O problema é imaginar que construção basta. O problema não é nomear cidades. O problema é fazê-lo. Como se o nome herdado do filho pudesse curar sozinho a ferida aberta no campo onde o irmão caiu. Perceba como Gênesis nos obriga a recusar simplificações. Caim não se torna imediatamente uma caricatura. Ele é assassino, exilado, marido, pai, fundador. A Escritura não o reduz a uma única função social. Isso é importante porque o pecado raramente destrói a capacidade humana de produzir cultura. Ele a inclina, a distorce, a usa para fins desordenados, mas não apaga o impulso de formar mundo. O homem fora do Éden continua inventando instrumentos, cidades, técnicas e relações. Só não consegue, por essas obras, reabrir o jardim. Talvez por isso a cidade de Caim seja uma imagem tão duradoura. É o esforço humano de erguer abrigo no território do afastamento. Um pai nomeia, constrói e fixa, quanto a sentença divina ainda paira sobre sua história. A cidade não cancela a marca. O filho não apaga o sangue do irmão. A parede não interrompe o testemunho da terra. E, no entanto, a cidade existe. A civilização já começou. Essa é uma das razões pelas quais a pergunta sobre a esposa de Caim importa mais do que parece. Ela não é apenas uma curiosidade genealógica. Ela está ligada ao nascimento da vida social pós-Éden. Sem essa união, não há filho. Sem filho, não há a nomeação de Enoque. Sem Enoque, a cidade não carrega esse sinal de continuidade familiar. A mulher anônima participa, portanto, de um dos primeiros grandes movimentos da história humana. A passagem do campo do crime para o assentamento da posteridade. Mas a cidade de Caim não é o último comentário da Bíblia sobre o que os homens constroem longe de Deus. Em Gênesis, sempre que a humanidade confia demais em suas próprias estruturas, a narrativa aperta o cerco. Não pelo fato de a técnica existir, mas pela pretensão espiritual que frequentemente a acompanha. O exilado quer deixar de ser errante. O construtor quer deixar de ser dependente. O nome dado à pedra tenta silenciar o nome que sobe do chão o chão não esquece. Filhas sob o peso do silêncio, se a esposa de Caim permanece sem nome, ela não está sozinha nessa forma de silêncio. Gênesis preserva a informação de que Adão teve filhos e filhas. Gênesis 5:4. Mas não se detém para nomear essas filhas, narrar seus casamentos ou registrar suas vozes individuais. Isso já levou muita gente a tratá-las como detalhe lateral, quase descartável para a leitura do texto. Mas essa conclusão tropeça no óbvio. Sem essas mulheres, não há multiplicação humana. Sem elas, não há netos. Sem elas, não há crescimento das famílias, nem expansão da terra, nem continuidade das linhas genealógicas que o próprio texto decide acompanhar. A Bíblia, aqui como em outros lugares, faz distinção entre importância histórica e visibilidade narrativa. Nem tudo o que é indispensável recebe o mesmo espaço literário. O leitor apressado conclui que o não expandido é secundário. O leitor paciente percebe outra coisa.
Há vidas que sustentam a estrutura inteira, enquanto aparecem apenas em contornos. Pense na própria Eva. Ela surge com grande intensidade nos primeiros capítulos. Depois recua. Ainda assim, cada nascimento humano passa por sua condição de mãe de todos os viventes. Gênesis 3:20. A história não continua sem o seu ventre, sua dor, sua memória e sua sobrevivência depois da expulsão. Quando Abel cai e Caim parte, o texto se move rapidamente, mas a casa continua existindo. E numa casa que continua existindo, mulheres continuam trabalhando, gerando, enterrando, lembrando. Não precisamos inventar nomes para honrar essa realidade. Basta recusar a cegueira, produzida por uma leitura que só valoriza o que recebeu foco direto. As filhas de Adão e Eva foram parte do início da humanidade tanto quanto seus irmãos. A narrativa não as apaga, apenas não as individualiza. Isso nos diz algo sobre a intenção de Gênesis. O livro está menos interessado em oferecer um catálogo total do mundo antigo do que em conduzir uma linha teológica através de eventos e descendências decisivas. Esse tipo de seleção aparece repetidamente na Escritura. Genealogias comprimem séculos. Nomes são escolhidos por função narrativa. Certos episódios são dilatados, outros resumidos em uma frase. Não se trata de descuido. Trata-se de propósito. O texto sagrado não se oferece como banco de dados de curiosidades. Oferece-se como testemunho orientado para revelar quem é Deus, o que se tornou o homem e como a promessa resiste em meio à ruína. Ainda assim, há uma sobriedade necessária quando falamos dessas mulheres ocultas pelo foco principal. Não devemos transformá-las em manifesto moderno, nem em adereço devocional. Devemos deixá-las na posição exata que o texto permite. Essenciais, reais, numerosas, sem expansão biográfica. O próprio peso do silêncio já comunica algo. O começo da história humana não foi feito apenas de nomes que atravessaram milênios. Foi feito também de rostos que sustentaram gerações sem receber linha própria. Uma das dores mais fundas de Gênesis é que o pecado não fere apenas os protagonistas centrais da narrativa. Ele desce para dentro da casa inteira. Quando Caim mata Abel, as filhas de Adão e Eva, já nascidas ou nascendo depois, entram num mundo em que a fraternidade foi quebrada antes que a história humana amadurecesse. O lar em que elas vivem é o lar do primeiro homicídio. O casamento delas, seus partos, seus labores. Tudo se desenvolve num solo que já conheceu sangue de irmão. Isso inclui a mulher que se torna esposa de Caim. Ela não entra apenas num matrimônio primitivo. Entra num mundo já rachado. Há aqui uma reflexão que merece espaço. Muitas vezes queremos que a Bíblia fale mais alto sobre personagens não nomeados, e às vezes esse desejo vem de um impulso legítimo por justiça de atenção. Mas há momentos em que o próprio silêncio do texto nos educa. Ele nos lembra que nem toda dignidade precisa de detalhamento literário para existir. Deus não esquece pessoas só porque a narrativa as resume. A economia do registro não é amnésia divina. E talvez isso seja consolador para toda geração. Nem toda vida receberá crônica extensa, nem por isso deixa de pesar diante do Senhor. Quando Sete nasce, Eva diz: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Gênesis 4:25. A frase é materna e ferida ao mesmo tempo. O nome de Abel volta como ausência. O nome de Caim volta como ferida ativa. Entre esses dois polos, a família continua. E continua necessariamente também por meio das filhas que o texto não nomeia. Se queremos entender a esposa de Caim, precisamos honrar esse coral sem nomes. Ela não caiu do céu narrativo. Ela vem desse campo humano mais amplo que Gênesis reconhece, sem desenhar inteiro. É filha de uma história maior que o foco da câmera textual. Seu anonimato não a diminui. Insere-a no modo seletivo pelo qual a Bíblia nos conduz.
Quando a lei ainda não havia sido dada, a dificuldade de muitos leitores com o casamento de Caim tem menos a ver com Gênesis 4 e mais a ver com o lugar de onde lê em Gênesis 4. Lemos depois do Sinai. Lemos depois de Levítico 18, onde relações incestuosas são explicitamente proibidas. Lemos depois de séculos em que a estrutura familiar recebeu cercas legais, sociais e morais específicas. E é correto ouvir essas cercas com seriedade. Elas são palavra de Deus para um povo organizado em aliança, terra, culto e comunidade. Mas Caim vive muito antes disso. Essa diferença não é detalhe. É estrutura histórica da revelação. O que mais tarde será proibido em contexto de sociedade desenvolvida e legislação pactuada, não pode ser projetado sem qualificação sobre o estágio inaugural da humanidade, quando todos descendem do mesmo casal original e a ordem de multiplicar-se ainda está em sua fase primeira. Dizer isso não é relativizar a santidade da lei posterior. É reconhecer que a Bíblia não apresenta momentos distintos dentro de uma única história. Ao longo de Gênesis, antes mesmo da legislação mosaica, vemos casamentos entre parentes em graus que mais tarde seriam regulados com rigor. Abraão diz de Sara: ela é, na verdade, minha irmã, filha de meu pai, e não filha de minha mãe, e se tornou minha mulher. Gênesis 20:12. Isaque não busca esposa entre povos cananeus, mas dentro da parentela de seu pai. Gênesis 24. Jacó se une a Raquel e Lia, filhas de Labão, seu tio. Gênesis 29. Esses exemplos não são idênticos ao caso de Caim, mas mostram um mundo antigo em que a preservação de linhagem e proximidade familiar operava de forma muito diferente do arranjo posterior em Israel. No caso de Caim, a necessidade é ainda mais radical. Se a humanidade toda sai de Adão e Eva, os primeiros casamentos obrigatoriamente ocorreram dentro desse círculo familiar ampliado, não porque a Bíblia celebre isso como ideal permanente, e sim porque descreve o início único da raça humana. Mais tarde, com a multiplicação dos povos e com a revelação de limites claros, a situação muda. Confundir começo absoluto com norma duradoura é ler sem distinguir épocas. É preciso acrescentar uma cautela. Às vezes, em defesa dessa explicação, pessoas falam com confiança excessiva sobre genética, pureza original ou condições biológicas do antediluviano, como se estivessem repetindo o dado bíblico explícito. A Escritura não desenvolve esse argumento. Ela não oferece um tratado de biologia primitiva. Pode-se supor que o início da humanidade tinha características distintas do nosso estágio tardio, mas supor não é o mesmo que dogmatizar. O caminho mais seguro continua sendo o mais modesto. A Bíblia mostra a humanidade surgindo de um único casal, mostra essa humanidade multiplicando-se, mostra proibições formais de certos graus de parentesco, sendo dadas muito depois. Isso basta. A esposa de Caim pode ser reconhecida como parente próxima, sem que precisemos transformar essa conclusão em plataforma para especulações maiores do que o texto comporta. A reverência, muitas vezes, se mostra não no que ousamos afirmar, mas no que nos recusamos a afirmar além da Escritura. Há também uma lição teológica nisso. Deus não conduz a história humana entregando toda a sua legislação de uma vez no primeiro capítulo. Ele acompanha, julga, preserva, delimita e revela em etapas. A narrativa bíblica não é um bloco estático. É uma história de aliança em desenvolvimento, sempre coerente em seu autor, mas progressiva em seu desdobramento. Ler Caim exige lembrar que estamos muito no início dessa longa marcha. Por isso, quando perguntamos com quem Caim se casou, a resposta não deve soar escandalosa dentro do próprio mundo de Gênesis. Deve soar grave, necessária e coerente com o caráter inaugural daquele momento. Grave porque tudo nessa casa já carrega a memória da queda e do crime. Necessária
porque a humanidade não poderia multiplicar-se de outra forma em sua origem comum. Coerente, porque o texto não insinua qualquer outra fonte humana fora da descendência de Adão e Eva. Nomes que vêm de fora do cânon em algum ponto. A curiosidade humana costuma avançar para além do que o texto canônico decidiu registrar. E então aparecem tradições paralelas, comentários antigos, expansões devocionais e obras como o Livro dos Jubileus. É nesse tipo de literatura que surgem nomes frequentemente associados às mulheres do início de Gênesis. Uma tradição presente em Jubileus identifica Awan como esposa de Caim e Azura, ou forma semelhante, conforme traduções, como esposa de Set. Essas informações exercem fascínio compreensível, porque tocam justamente onde o texto bíblico foi econômico. Mas aqui a sobriedade é indispensável. Jubileus não faz parte do cânon da maioria das tradições judaicas e cristãs. Seu valor, portanto, não é o de norma escriturística igual a Gênesis. Ele pode testemunhar como certos antigos leitores procuraram preencher lacunas, organizar cronologias e dar nomes a figuras não nomeadas. Nesse sentido, é útil como janela para recepção e imaginação religiosa antigas. Não é base para afirmar com certeza aquilo que o texto canônico não afirmou, dito de outro modo. Pode-se mencionar Awan com a fórmula certa. Uma tradição antiga sustenta, mas não se deve anunciar a Bíblia revela, ou o nome verdadeiro era, como se estivéssemos diante de dado, inspirado nos mesmos termos de Gênesis. A diferença entre tradição atestada e escritura canônica precisa permanecer limpa. Quando essa distinção se perde, a curiosidade toma o lugar da reverência. Ainda assim, é revelador que tradições como essa tenham surgido. Elas mostram que leitores de muitas épocas não passaram por Gênesis 4 indiferentes à mulher de Caim ou às filhas de Adão e Eva. Sentiram o peso da ausência, quiseram imaginar a casa mais cheia, buscaram dar rosto ao que a Bíblia manteve em contorno. Esse impulso é humano. Só precisa ser disciplinado. O mesmo vale para interpretações simbólicas dos nomes. Há quem procure significados amplos, ligando-os a traços morais ou destinos espirituais. Mas, uma vez que estamos fora do texto canônico e, muitas vezes, diante de tradições textuais variadas, toda confiança precisa diminuir alguns graus. A Escritura nos permite firmeza em muitos lugares. Aqui, ela pede mão leve. Talvez isso desaponte quem deseja uma resposta fechada. Mas a fé bíblica não foi construída para alimentar a sensação de controle sobre cada detalhe antigo. Foi construída para nos tornar fiéis ao que Deus decidiu revelar e humildes diante do que Ele não desenvolveu. O livro de Isaías diz isso em termos majestosos: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55, 8, 9. A citação não serve para encerrar investigação honesta com preguiça espiritual. Serve para lembrar o tamanho da distância entre a vontade humana de totalizar e a sabedoria divina que escolhe o que basta. Assim, mencionar jubileus pode ser legítimo, desde que seu lugar permaneça claro. Tradição auxiliar, não fundamento normativo. Ele não resolve o mistério, apenas mostra como alguns tentaram habitá-lo, e talvez seja melhor assim. Porque, se o nome da esposa de Caim não nos foi dado nas páginas de Gênesis, talvez o centro da questão nunca tenha sido o nome em si, mas o que o silêncio do nome nos obriga a perceber sobre a natureza seletiva, teológica e profundamente humana da narrativa bíblica.